O caramujo gigante africano, mais conhecido pela espécie Achatina fulica boudichi, é um molusco terrestre nativo da África, mais especificamente das regiões leste e nordeste, ocorrendo de Natal em Moçambique, no sul do Quênia, à Somália italiana ao norte. Além do continente africano, distribui-se por praticamente todos os continentes. O maior fator de dispersão dessa espécie para outras regiões do planeta foi a ação antrópica, já que em meados do século XIX começou-se a dispersão do caramujo para outras ilhas africanas, com o propósito de utilizar-se dessa espécie para alimentar pessoas carentes, tanto que o primeiro relato do caramujo africano fora de seu habitat natural foi em 1803, na ilha Maurício, a 800 quilômetros do sudeste da África Oriental. Daí foi disseminado para países como Índia, Japão, Malásia, Austrália, Gana, Costa do Marfim, Indonésia e introduzido mais tarde no continente americano, inicialmente pelo Havaí no ano de 1939. Fatores como adaptação a diversos habitats e biomas de clima tropical e subtropical, principalmente a florestas de clima tropical, falta de predadores naturais, resistência a fatores ambientais, como o próprio clima e água, além da rápida capacidade de produção, por ser hermafrodita, e rápido crescimento, contribuíram para o sucesso na dispersão dessa espécie. No Brasil, o caramujo gigante africano foi introduzido de maneira ilegal por contrabando para uma exposição em uma feira agropecuarista no Paraná, Curitiba, entre 1988 e 1989. O objetivo desse processo de introdução era o de criação e comercialização desse produto como uma alternativa econômica de substituição e de concorrência com o mercado gastronômico de escargot, Helix aspersa, para a gastronomia brasileira. Características biológicas da acatina, como tamanho, alta taxa de reprodução e fácil criação, tornaram o animal ótimo produto para o comércio. No entanto, a falha na comercialização desse animal teve como uma das principais causas justamente a alta capacidade de reprodução dessa espécie, em razão do crescimento desordenado desses seres e o insucesso pelos criadores não estarem conseguindo mercado consumidor, fato esse que pode ser atribuído a um fator cultural na falta de hábito gastronômico por parte dos brasileiros em consumir esse tipo de carne. Assim, os criadores começaram a ter altos custos no investimento e falta de retorno financeiro, tornando o comércio desse animal não mais lucrativo, portanto, inviável. Assim, de maneira irresponsável, com um baixo conhecimento a respeito dessa espécie e sem avaliar os impactos ecológicos e à saúde pública, esse gastrópode passou a ser descartado no ambiente por esses criadores. Assim, essa espécie disseminou-se por quase todo o Brasil, por causas parecidas que levaram esse animal ao sucesso na dispersão em diversas regiões do mundo, mas principalmente a falta de um predador natural e a adaptação ao clima tropical. Atualmente, essa espécie pode ser encontrada nos seguintes estados: Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Santa Catarina, e pode ser encontrado em diversos tipos de habitats, como plantações, lixões, terrenos baldios, quintais, em ruas molhadas, em geral, em locais mais úmidos. Essa espécie causa prejuízos sociais, ambientais e econômicos. É hospedeiro de nematóides causadores de doenças e que geram problemas de saúde pública no Brasil e no mundo. Citando como exemplo os nematóides Angiostrongylos cantonensis, causador da meningoencefalite eosinofílica, e o Angiostrongylos costaricensis, causador da angiostrongilíase abdominal. Como uma praga agrícola, afeta principalmente culturas de algodão, banana, legumes, alface, tomate, batata doce, abóbora, impactando negativamente e de forma direta os agricultores, a economia do país com a redução da produção agrícola.
Como impactos ecológicos, se pode citar a sobreposição de nicho, já que o caramujo africano compete com outros moluscos nativos por alimento, espaço e reprodução, promovendo um desequilíbrio ecológico. Também consome a vegetação nativa por meio da herbivoria em sementes, brotos, folhas e frutos, impactando biomas florestais tanto no Brasil quanto no mundo. Desequilibra também a teia trófica por causa da alta taxa de proliferação e a falta de um predador. Algumas ações já empregadas de controle químico através de venenos e molucicidas e biológico pela inserção de um predador afeta outras espécies nativas, causando a contaminação, morte e a diminuição de outros grupos. O método mais eficaz de controle do caramujo gigante africano, que mostrou ótimos resultados nos locais em que foi empregado, como na Flórida, Estados Unidos e na Argentina, é a coleta manual desse molusco e de seus ovos, fazendo-se uso de luvas descartáveis ou sacos plásticos. Após isso, é recomendado colocá-los em sacos plásticos para depois incinerá-los totalmente. Ou ainda se pode juntar esses animais em um recipiente e esmagá-los ou não, depois cavar uma vala de mais ou menos 1,5 m em algum terreno, forrar o fundo da vala com uma camada de cal virgem para impermeabilizar o solo, evitando a contaminação do lençol freático e, em seguida, despejá-los. Depois, deve-se cobrir a vala com terra até o nível do solo.